sobre educação inclusiva. Deixa eu fazer minha audiodescrição. Sou um homem de pele clara, cabelo curto, estou usando óculos, uma camisa laranja e um fundo que eu acredito que na câmera esteja branco. Então, vamos mais lá. Seus sinais me confundem na cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria qualquer pessoa que te ignoro, te conheço. Quanto chove, quanto faz frio. Outro plano te devoraria, tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem pensar nos dias que me faz morrer. Sem pensar em nada presa à solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Não, não. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a vida e te deu. Sem pensar nos dias que me faz morrer. Sem pensar em nada presa à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida? Não, não. Obrigado. Obrigada, Isaac. Agradeço. Pronto. Obrigada, Isaac, aí, pela grandiosa recepção. Estão me escutando bem? Nada. Tá escutando bem, tá? Pronto. Boa tarde, gente. E sejam muito bem-vindos, cada um de vocês que estão aqui presentes hoje, tá? Meu nome é Ana Gabriele. Eu também sou extensionista do projeto, tá? Bate-papo sobre educação inclusiva. Sou estudante do SEI, sou estudante de nutrição, tá? E sejam todos muito bem-vindos a esse encontro de hoje, né? Uma temática muito importante que a gente vai tentar trazer hoje, tá? E quero dar a informação que o nosso encontro ele vai ser gravado, para posteriormente também ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá? E a gente está aqui hoje com um único propósito, né? De trazer justamente a reflexão sobre a educação inclusiva no ensino superior, tá? Trazer esse espaço de diálogo entre as pessoas, essa troca de informações, em saber escutar, em saber trazer essa reflexão justamente sobre esse tema abordado, né, que é a educação inclusiva nas instituições de ensino, tanto por profissionais quanto por estudantes com deficiência. Então, esse projeto ele é um fruto, né, de parceria entre o SES, que é o Centro de Educação em Saúde, e a Escola Estadual Orlando Venancio dos Santos, tá? Que estão localizados no município de Cuité, aqui na Paraíba. Hoje a gente vai ter a presença de dois palestrantes, tá? Que é o Carlos Daniel e o Diego Leonardo. O Carlos Daniel vai ser o nosso primeiro palestrante, que vai trazer o tema sobre a tecnologia assistiva no contexto educacional e universitário. E o Diego Leonardo, que vai trazer o tema Pessoa com Deficiência, Redes Sociais Digitais e Acessibilidade.
Então, cada um vai ter um tempo estimado de 30 minutos, tá? Cada um, o Diego Leonardo e o Carlos Daniel vai ter 30 minutos cada. E possivelmente eu vou, quando tiver nos minutos finais da apresentação de vocês, eu vou estar avisando que vai estar acabando o tempo, com 5 minutos, tá? Nos momentos finais. A gente também tem a presença de duas intérpretes hoje, né? Muito obrigada pela disposição de vocês, meninas, que é a Juliane e a Geonara, tá? Sejam muito bem-vindas. E também vai ter a troca de intérpretes a cada 20 minutos. Então, a cada 20 minutos elas vão estar fazendo essa troca. Então, se vocês quiserem se descrever, meninas, intérpretes, pode ficar à vontade, tá? Pronto. Geonara também? Então tá, a gente vai dar continuidade. Falar também que a nossa lista de presença ela vai ser disponibilizada posteriormente, tá? Muito importante que vocês assinem a lista de presença e ter atenção também na hora de colocar a data, que é a data de hoje, tá? Dia 26/8/2021. Também vou deixar mais dois avisos para vocês, importante hoje, que para o pessoal que está assistindo o evento, deixar as câmeras desligadas, tá, gente? Porque a gente teve um probleminha na gravação, no gravador do Meet. Aí tá um pouco complicado, que a gente está enfatizando mais a tela dos intérpretes e a tela dos palestrantes, que é para aparecer na nossa gravação no canal do YouTube, tá? Quando for nos momentos finais, na hora do nosso debate, vocês podem ligar a câmera, falar e, enfim. E quando forem falar também, tentar levantar a mão aqui na nossa sala do Meet, tá? Para a gente ter esse controle entre a tela do intérprete e a tela do palestrante. Então é isso. Só uma dúvida. É para eu desligar minha câmera agora ou eu deixo ela ligada? Não, só na hora que você quiser falar, na hora do seu tema, você pode deixar ligada, que a gente vai deixar do intérprete e, no caso, do primeiro palestrante, que vai ser o Carlos, tá? Pronto, então eu vou desligar aqui, tá bom? Obrigado. Tá, obrigada. Pronto, agora eu vou perguntar se a intérprete está pronta, tá, né? E o Carlos, que vai ser o nosso primeiro palestrante hoje. O Carlos Daniel, ele é estudante do ensino médio, né? Concurso técnico integrado em informática, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, que é o IFRN, do campus Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Então, seja muito bem-vindo, Carlos, e pode ficar à vontade, a sala é sua. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir? Conseguem me ver bem? Sim, sim. Perfeito. Como a Anne adiantou, meu nome é Carlos Daniel, eu tenho 20 anos, sou natural do município de Lagoa Nova, no interior do Rio Grande do Norte. Nasci com uma deficiência chamada artrogripose múltipla congênita. Ela é responsável pelo atrofiamento muscular dos membros e, por isso, eu não consigo andar ou realizar algumas atividades básicas com as mãos, por exemplo. Atualmente, eu estou estudando o quarto e último ano do ensino médio com curso técnico integrado em informática pelo IFRN Campus Currais Novos. E o meu principal objetivo, se eu fosse definir dessa forma, um dos objetivos, né, de muitos, seria montar uma startup para que eu pudesse desenvolver tecnologias assistivas para as pessoas com necessidades específicas, né? Mas, antes de dar continuidade, é claro que eu preciso contextualizar vocês sobre o termo em si, tecnologia assistiva, né? Esse é um termo que, até hoje, existe muita confusão, porque ele possui muitas definições possíveis, e isso se dá ao fato dele ser, na verdade, uma ampla área do conhecimento, que abrange desde produtos e recursos até metodologias e serviços, que visam promover a autonomia, a qualidade de vida e até mesmo, por que não, claro,
a inclusão das pessoas com necessidades especiais, né? E eu falo que gera uma certa confusão, porque talvez pelo fato da palavra tecnologia, as pessoas confundem com apenas produtos tecnológicos de fato, né? Produtos eletrônicos, produtos que envolvem computação no meio. Quando, na verdade, ao contrário do que se pode pensar, a tecnologia assistiva, ela simplesmente é algo que atende uma necessidade específica, né? Então, se eu fosse citar um exemplo, o que é uma tecnologia assistiva, afinal de contas? Uma cadeira de rodas. É algo muito básico. Eu sei que no caso da cadeira de rodas também tem as cadeiras motorizadas, né, que possuem um motor elétrico, possuem todo um sistema elétrico, mas também tem as cadeiras que são manuais. E aí, em ambos os casos, elas estão adequadas ao termo tecnologia assistiva, né? Outro exemplo, uma escova de dentes adaptada, com um braço mecânico, talvez, não sei, também pode ser considerada uma tecnologia assistiva, né? E para contextualizar ainda melhor para vocês no âmbito judicial, né, em termos de lei, foi só em 1989, que o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência teve realmente a sua relevância exaltada, né? O primeiro artigo dessa lei declara, inclusive, que ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência e sua efetiva integração social nos termos desta lei. Isso significa que as pessoas, né, elas possuindo ou não uma deficiência, elas têm total direito de ter acesso aos ambientes em que elas frequentam, seja na escola, seja onde ela for, né? Na rua, enfim. E atualmente, quando a gente se refere às ferramentas assistivas de fato, que são aquelas que eu citei anteriormente, o Diário Oficial da União, de 25 de outubro de 2012, publicou uma classificação para essas ferramentas, né, dividindo elas em até 12 categorias. Dentre elas, está o controle de ambiente, que faz parte do meu trabalho de conclusão. Agora, falando mais específico no uso do contexto educacional, pode parecer que não, mas a gente tem muita tecnologia assistiva que pode ser utilizada, né? Um dos exemplos é o piso tátil de alerta. Esse piso serve para que as pessoas com alguma dificuldade visual possam, com o seu guia, ter acesso ali ao ambiente com mais facilidade, né? Saber exatamente aonde estão indo, enfim. E também, se tratando mais especificamente de serviços, né? Já que eu falei anteriormente que não se trata apenas de produtos e recursos, como também de metodologias e serviços, a gente pode citar a profissão do cuidador, né? Que é o profissional que a gente chama carinhosamente e que tem uma função importantíssima, que é, como o próprio nome sugere, cuidar da pessoa que tem a necessidade, né? Então, no meu caso, por exemplo, quando eu entrei no IFRN, depois de uma longa dificuldade jurídica, a gente conseguiu, graças a Deus, o cuidador, né? E essa pessoa, ela pode me levar até o banheiro, pode me levar até a sala, trazer a refeição, ajudar com o material, enfim, tudo que for necessário nesse contexto, né? E é aí onde eu destaco bastante a importância do investimento nessa área, porque eu sei, e eu acredito que vocês também sabem, que, infelizmente, desde poucas décadas atrás, é que a gente tem visto um foco maior, uma preocupação maior nesse contexto, né? Então, graças a Deus, essa mentalidade está mudando, graças às políticas de educação também. E aí, com tudo isso acontecendo, eu, enquanto deficiente físico, sinto na pele como é ter a questão da tecnologia assistiva dentro de uma sala de aula, dentro da escola, na própria rua, né, onde eu frequento, enfim.
E agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esse brinquedinho aqui, que está fixado no meu óculos, que é a ferramenta assistiva que eu estou desenvolvendo para o meu trabalho de conclusão, né? Do que se trata ele? Isso aqui, como eu falei anteriormente, utiliza o controle de ambiente, né? Me facilita no controle de ambiente, e eu consigo ligar e desligar equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, ventilador, luminária, computador, na TV. Inclusive, na TV, eu utilizo como um controle remoto, de fato. Não apenas para ligar e desligar, como para aumentar o volume, passar canal, enfim, entre outras coisas. E ele funciona, basicamente, eu não vou entrar no mérito mais técnico, por assim dizer, até mesmo para facilitar as pessoas que estão traduzindo, né, para a gente. Mas ele utiliza aqui um transmissor infravermelho, aqui no óculos, que vai ser baseado em bateria, né, para que não precise ficar conectado a nenhuma parte externa, e assim eu consiga ter uma mobilidade mais fácil. E esse transmissor se comunica com um receptor que fica no ambiente onde eu vou trabalhar. Então, no meu caso, por enquanto, eu tenho apenas um receptor que fica na minha sala, e ele é responsável por fazer aquilo que eu falei, de ligar o computador, ventilador, luminária, e mexer na televisão também. Mas dá para fazer muitas e muitas coisas, e só para vocês terem uma ideia, eu consigo ligar, consigo manusear, consigo enviar até 64 comandos, e a gente já está trabalhando para expandir ainda mais isso daí. E tudo isso, claro, funciona com base nos meus movimentos de cabeça. Então, para quem joga videogame, vai se sentir em casa quando eu falar sobre combos, mas foi o termo mais adequado que a gente encontrou para determinar sobre isso, né? Então, por exemplo, se eu movimentar a cabeça 3 vezes para cima, vocês infelizmente não vão ver, mas a TV liga e desliga. Se eu movimentar para a direita e 2 vezes para cima, eu acendo a lâmpada. Enfim, isso abre um leque de possibilidades gigantesco, porque se eu adicionar um comando a mais em cada um desses combos, eu já consigo uma quantidade imensa de comandos diferentes, né? E agora, para falar sobre a importância do meu desenvolvimento profissional, para quem me conhece já, eu sou apaixonado por programação, né? E essa é a área onde eu estou atuando agora nesse projeto, e está sendo de grande importância, porque eu estou tendo experiências diferentes, com linguagens de programação diferentes, mas não se limita apenas a isso. Eu também tenho acesso a toda a parte física do sistema, né? Então eu aprendi muito mais sobre eletrônica nesses cerca de 3 meses em que eu tenho trabalhado nesse projeto, e com certeza vai fazer de mim um Carlos Daniel mais profissional para o futuro, né? E eu sei que a gente tem 30 minutos, mas esse foi um resumo que eu quis fazer para vocês, até para não ficar cansativo. E eu gostaria agora de, se me permitem, abrir o bate-papo para a gente conversar um pouco, e vocês, quem sabe, tirar alguma dúvida que tenham. Oi, Carlos Daniel, tudo bem? É um prazer lhe ouvir e ver, né, o seu trabalho, conhecer um pouco. Nossa, que legal, né? Eu tive a oportunidade de conhecer sobre um pouco, né, assim, sobre tecnologia assistiva no mestrado. Eu até então não sabia do que se tratava. Para mim era um assunto novo. Inclusive, eu não sabia que o cuidador, né, estava na categoria, poderia ser encaixado como dentro da tecnologia assistiva. Eu pensava que a tecnologia só se aplicava a recursos, né? Enfim, mas que legal, né? É vivendo e aprendendo, como diz o Vinícius de Moraes, a vida é eterna aprender. Mas uma pergunta que eu tenho para você, para não tomar muito tempo assim, né, de bater papo, porque pode ser que alguém também tenha outra pergunta, é assim, essa tecnologia que você criou, né? Você tem assim, a ideia
não sei, talvez é o pensamento, de disponibilizar para outra pessoa, para outras pessoas, assim, de uma maneira mais barata, porque eu entendo que ninguém vive de brisa, né? Claro que ou de, talvez assim, ter uma proposta de criar talvez um projeto de lei para que essa tecnologia chegue de uma maneira mais barata para as pessoas. Você já pensou nisso? Então, porque o que eu tenho observado assim, como um pouco uma pessoa leiga, né, no assunto, que não entende muito, é que os recursos tecnológicos da tecnologia assistiva, elas às vezes é um pouco caro, né? Eu digo assim, quando se refere às tecnologias em si, né, o que mexe com o digital, a tecnologia mesmo. Às vezes é um pouco caro. E muita gente fica fora, porque a maioria da nossa população não tem muito dinheiro, sobretudo as pessoas com deficiência. E aí, o que você pensa sobre, como é que você está projetando assim, se você já pensou sobre e tal, como é que está isso na sua cabeça? Excelente pergunta, viu, Diego? Primeiramente, obrigado aí pela participação, pela pergunta. E para responder diretamente, eu gostaria de dizer que sim, essa tecnologia ela é assistível, é acessível, desculpa. E essa foi uma das grandes preocupações que nós tivemos, porque apesar do desenvolvimento dela não estar sendo tão barato quanto a gente gostaria, o próprio nome já diz tudo, está em desenvolvimento. Então, quando a gente já tiver tudo pronto, quando já tiver todo o sistema montado, aí a gente pode fazer um orçamento básico ali para a gente ter uma ideia do valor. Mas eu já adianto para você que a principal ideia desse projeto nem é entrar para a minha startup de forma comercial, né? Porque quando a gente fala sobre empresas, quando a gente fala sobre startups, muitas vezes a gente se refere a ganhos em termos de lucros financeiros, né? E, na verdade, esse projeto tem um objetivo bem diferente, que é justamente de ser acessível, e por isso que o código-fonte da programação vai ficar completamente livre, aberto no GitHub. Para quem mexe com programação sabe que é uma plataforma muito bacana para gerenciar as versões do programa, né? E aí a gente também pretende criar uma espécie de manual para que a própria pessoa, mesmo sem muito conhecimento na área, consiga montar a sua própria ferramenta assistiva, né? Então é uma coisa que eu, pelo menos no momento, ainda não tenho a ideia de tornar ele algo comercial justamente por conta daquela questão do lucro. E quando se trata de tecnologia assistiva, o ideal é que ela seja mesmo acessível e, principalmente, a construção dela, quando feita pelo próprio usuário, se torna muito mais especial, né? Porque quando a gente fala de necessidades específicas, a gente fala de dificuldades muito específicas e que, às vezes, um produto comercial não consegue abranger por completo. Mas eu espero ter respondido. Caso contrário, você me corrija aí que eu tiro as suas dúvidas. Fernando, que o Mar quer falar? Sim, Fica à com vontade. certeza. Com certeza. Parabéns, Carlos Daniel, Diego, Leonardo. Obrigado aí pela participação de todos aí no evento, né? Eu sou aqui professor do SES, né? E gostaria de sugerir, Carlos Daniel, a minha compreensão, nós que vivemos no mundo da construção do conhecimento, né? No mundo da construção e da socialização do conhecimento, eu acho que não tem nada demais, eu acho que você está corretíssimo pensando em disponibilizar isso com custos baixos, etc., para as pessoas, mas eu entendo também que nessa construção é importante, aí você deve talvez conversar com quem esteja te orientando, no sentido de formalizar uma patente, né? Então, nós, quando estamos na academia, a gente está sempre inovando, criando
coisas e para a gente é importante a patente, né? Então, acho que não é pensar de forma mercantilista, mas pensar que você pode estar dando uma contribuição significativa para as pessoas, para a sociedade, mas também para um registro de patente para Carlos Daniel, né? E seu orientador. Eu acho que não é nada nada demais, né? Você pensar dessa forma. Ora, e outra coisa, eu queria, na verdade, saber a data, né? Se for possível, eu queria enormemente participar da defesa do teu TCC, né? Do teu trabalho de conclusão. Eu queria assisti-la, né? Então, na medida do possível, eu ficaria muito grato se eu pudesse participar dessa defesa. Tá bom? Muito obrigado, viu, pela sua contribuição, Fernando. Respondendo à sua questão sobre a patente em si, né, o registro do projeto, eu precisaria realmente conversar com o meu orientador, porque eu já vi tecnologias parecidas, só que elas são muito voltadas para aquela questão comercial, né? A gente tem, por exemplo, lâmpadas inteligentes, que elas são conectadas via internet, e você, através de uma Alexa da vida, que é uma assistente virtual, você consegue pedir: Alexa, acenda a luz. Alexa, faça isso. Então, eu não sei até que ponto uma patente própria nossa infringiria, talvez, nessa patente deles, mas com certeza seria algo muito gratificante para mim e para toda a minha equipe, né? Porque eu falo do meu projeto, mas eu sempre gosto de lembrar que isso daqui não seria possível sem o apoio do meu professor, que é quem está literalmente fazendo toda a parte física e ainda está pagando todos os equipamentos necessários, e também do meu colega que está fazendo TCC comigo, que é o Luiz Eduardo. Então, falando agora sobre a outra pergunta que você fez, pode repetir, por favor? Se era possível eu participar, né? Eu queria assistir realmente à sua defesa. Ah, sim, sim. Fernando, eu não sei exatamente como que a gente vai fazer esse ano, porque ainda está em dúvida se vai voltar presencial ou não. E por conta disso, alguns TCCs estão sendo entregues, às vezes, com alguma gravação, ou às vezes nem tem uma defesa de fato, né? Porque a gente fala no IFRN TCC porque é um nome mais comum, é um nome mais usual, né? Mas, na verdade, é um trabalho um pouco mais simples do que o TCC. O TCC, normalmente, ele tem ali em torno de 40 páginas, se eu não me engano. O nosso que a gente escreveu está com 22 páginas hoje, está crescendo. Não é simples, Mas... não é simples. Oi? Não é simples, absolutamente não é simples. Não é simples, mas, enfim, assim que eu tiver novidades, assim que a gente souber se a gente realmente vai apresentar ao vivo ou não, pode deixar que eu falo com a Maria e peço para que elas comuniquem vocês, viu? Tá bem, muito obrigado. E se for o caso, né, se for presencial também, né, eu me comprometo, sabendo da data previamente, de ir assistir. Não tem problema que não é no Japão, é aqui pertinho. Eu agradeço de coração, viu, Fernando? Fico muito feliz, muito contente pela recepção do projeto. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Né? Tecnologia que a gente tá, que tecnologia que a gente está tendo hoje é super importante. Eu também não sabia dessas funções e assim, eu acho que as tecnologias assistivas, eu acho que partem de várias coisas, né? Vamos supor, nas escolas, por exemplo, tipo, pode ser a rampa acessível, computadores com atividades acessíveis, né? Que é super válido na sociedade que a gente está hoje, né? E, assim, vai promover uma funcionalidade excepcional para as pessoas, uma qualidade de vida muito melhor e a inclusão social também, que é o que a gente quer muito, né? Que é o nosso tema. Se você quiser continuar falando mais alguma coisa, você ainda tem tempo, tá? Tem 9 minutos ainda, mas caso você queira finalizar, você me avisa, porque aí a gente já pode entrar no próximo tema e ao final a gente vai disponibilizar para a gente falar mais sobre esses assuntos e o debate, tá? E os questionamentos que o pessoal tiver.
Só para finalizar, Anne, eu gostaria de falar sobre a continuação desse projeto, né? Porque eu vejo ele hoje, que ainda não está numa versão final, está em desenvolvimento, mas já está numa versão bem bacana, bem utilizável. Mas como a gente se engajou tanto nesse projeto, a gente que eu digo, eu, meu professor e meu colega, a gente pensa em dar continuidade a ele, expandir ainda mais esse universo, né? E aí, uma das adições que a gente pretende fazer a esse projeto é utilizar o óculos como um controle de uma cadeira de rodas motorizada. Então, eu não sei se essa tecnologia já existe, mas com certeza proprietária dessa forma eu acredito que não. E ela poderia, a cadeira no caso, poderia ser controlada com os movimentos de cabeça, né? Então, se eu levanto a cabeça, por exemplo, a cadeira pode andar para frente, e se eu inclino um pouco para o lado, ela enrola. Enfim, é uma coisa que abre, como eu falei, um leque imenso de possibilidades e que eu acredito que pode ajudar muitas, mas muitas pessoas. E, para finalizar, eu sei que a gente ainda vai retornar no final, né, para tirar mais dúvidas, mas eu gostaria, desde já, de agradecer de coração a todos vocês que me ouviram até agora. Ficarei até o final, para caso alguém queira me perguntar mais alguma coisa, queira sugerir alguma coisa, por que não? E agradecer. Só agradecer. Pronto, a gente que agradece, tá, Carlos? Muito obrigada de coração mesmo pela sua disponibilidade e ter vindo falar suas experiências também. E muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Agora a gente vai para o próximo tema, tá, gente? Que é com o Diego. O Diego vai trazer o tema Pessoa com Deficiência, Redes Sociais Digitais e Acessibilidade, tá? O Diego tem 30 minutos na sua exploração de tema. E fica à vontade, Diego. Ok, muito obrigado. Eu quero desejar uma boa tarde a todos e todas que estão aqui, né, conosco aí na sala. E dizer que meu nome é Diego Leonardo, eu tenho 34 anos, né? E hoje eu vou me debruçando, né? O meu mestrado foi, assim, sobre isso, né? Sobre a pessoa com deficiência, corpo, redes digitais. E eu quero prosseguir aí, né, nessas temáticas, né? Deixa eu me descrever aqui um pouquinho. Eu sou pardo, uso cavanhaque, óculos pretos, estou de blusa, camisa cor de vinho, com um nomezinho azul, não sei se aparece aí. Ao fundo, tem uma parede amarela, né, uma cortina preta e uma janela cinza. E eu também estou usando relógio e fones de ouvido preto, tá? Bem, e para... Alguém quer falar? Acho que alguém levantou a mão ainda. Mas, enfim. Era sim, só diga. Licença, Diego. Você quer falar sobre o seu currículo ou você quer que eu fale para você? Não, eu só, assim, introduzi dizendo, né, que eu já venho me debruçando sobre esse tema no mestrado, né? Sim, eu faço... Pode deixar, Gabi, eu mesmo... eu cursei Ciências Sociais na UFRN, na graduação, e um mestrado também em Ciências Sociais, também na UFRN, né? Conversando essas temáticas aí da pessoa com deficiência e as redes sociais digitais, né? Então, é isso. Aí, para começar, eu queria dizer o seguinte, que o corpo, né? O corpo da pessoa com deficiência e o meu tema da fala de hoje é pessoa com deficiência nas redes sociais digitais e acessibilidade, né? Como a Gabi, estou chamando ela assim, mas como a Anne colocou aí para nós, né? E eu queria começar dizendo o seguinte, Le Breton, né, que é um antropólogo, ele diz que o nosso corpo, né, e levando assim para o corpo da pessoa com deficiência, ele está envolvido, né, no engendramento social. O nosso corpo, como as pessoas olham para ele, como nós mesmos olhamos para ele, o olhar, a visão que nós temos do corpo, né, ela é construída.
socialmente, né? Historicamente, cultural e socialmente. Então, o corpo da pessoa com deficiência está arredado no engendramento social. E para poder falar sobre rede social e pessoa com deficiência e tal, eu queria recuperar um pouquinho a história, né? Como é que o corpo da pessoa com deficiência era visto, né? Na Grécia Antiga, a pessoa com deficiência era morta, né? Era um corpo que não servia. Por quê? Porque não servia para a guerra, por exemplo, tanto em Atenas como em Esparta, né? Então, a criança que nascia com deficiência já tinha o seu futuro dizimado. Não tinha futuro, né? Aí, se a gente for analisar, em Roma também tinha preconceito, né? Na Idade Média, quando uma criança nascia com deficiência, os pais consideravam como um castigo divino, né? Ou então como se a criança fosse vítima de bruxaria, coisa do tipo, né? E era jogada ao abandono, né? Então, a gente recuperando, assim, passando rapidamente pelos meandros da história, a gente vê que não é de hoje, né? Eu estou só recuperando essas questões históricas para mostrar que o preconceito, o capacitismo que a pessoa com deficiência sofre não começou hoje, em 2021, né? Não, ela é um processo histórico, que claro que nós tivemos avanços, né? Ganhos, LBI, etc., projetos aí, Daniel falando aí do projeto dele, claro que as pessoas com deficiência tiveram conquistas ao longo da história, mas também muita luta, né, ao longo da história. E aí, a gente percebe também que, falando assim dos dias de hoje, a pessoa com deficiência continua a sua luta, né? Porque, por exemplo, nós somos 1% do mercado de trabalho, nós somos quase 25% da população, mas 1% do mercado de trabalho, a gente enfrenta dificuldade, muitas vezes, para se relacionar, né? Para se inserir nos espaços sociais, né? Nenhuma capital brasileira passa no teste de acessibilidade, só para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente enfrenta barreiras arquitetônicas e estruturais, também no campo digital. Deixa eu dar outro dado. 97% dos sites não são acessíveis. Então, vocês vejam que a pessoa com deficiência também sofre exclusão digital, né? Em outras palavras, se a gente for levar estrito senso, desculpa o termo, mas a gente não serve nem para consumir, né? E numa realidade de pandemia, isso ficou ainda mais latente, né? Por quê? Porque as pessoas estão usando ainda mais, passaram a usar ainda mais as redes sociais, né? Ou os meios digitais, sites para poder comprar, etc. Mas tudo isso tem a sua raiz em quê? No capacitismo. E aí, o que é capacitismo? O capacitismo, eu trago aqui uma definição de Campbell. Diz assim, o que é o capacitismo? É uma rede de crenças e processos e práticas que produz determinado corpo, o padrão corporal, que produz um padrão de corpo, projetado como perfeito, tipo de espécie, e, portanto, essencial e totalmente humano. A deficiência é, então, moldada como um estado que diminui o ser humano. Então, o capacitismo é uma rede de processos, de crenças, que diz que nós não somos totalmente humanos. Né? Por quê? Porque cria um padrão corporal. Historicamente, nós sempre tivemos um padrão de corpo. Claro, esse padrão mudou, mas o padrão de corpo relacionado à pessoa com deficiência nunca se encaixou. Por quê? Porque é considerado como um corpo doente, um corpo que tem um defeito, o corpo que tem uma maldição, o corpo que tem que ser descartado, o que precisa de cura. Né? E aí você também vê que o modelo medicalizado da deficiência
né, que começa a ser discutido pelo primeiro sociólogo cego, chamado Paul Hart. Ele começa a discutir esse modelo médico, que encara a deficiência como uma doença, né? E ele propõe um modelo social, que basicamente o modelo social diz que a deficiência não é uma doença, mas mostra a diversidade dos corpos, né? Então, aí, desculpem, aí entra a importância das pessoas com deficiência usarem a rede social. Para dizer o quê? Para dizer que nós existimos, né? Para dizer que os nossos corpos não são corpos doentes, enfim, para ter visibilidade, né? E a gente sabe que nós vivemos em um mundo cada vez mais conectado. Bauman, ele diz que, assim como um religioso usa, né, a religião, a Gabi vai me controlando aí no tempo, viu, Gabi? Por favor. Assim como um religioso usa a religião, nós usamos a tecnologia para nos conectar. Assim como uma pessoa usa a religião para se conectar com o divino, nós estamos usando constantemente a tecnologia para nos conectar, né? E André Lemos, ele diz muito bem que hoje o celular, por exemplo, né, que há algum tempo atrás, não me chamam de velho, mas só servia para ligar, né? Hoje em dia virou teletudo. Né? Hoje em dia, o que a gente menos usa é o celular para ligar, para prestar atenção, para fazer ligação. A gente usa para comprar, para transferir dinheiro, enfim, para namorar, enfim, para uma série de coisas, mas então o celular virou teletudo. Então, aproveitando aí essa grande utilização da internet, né, e essa coisa tão boa que veio, dependendo da forma que a gente usa, para nós, a pessoa com deficiência agora se insere nos meios digitais para poder reivindicar seus direitos, as suas lutas, as suas demandas, né? Mas uma coisa que é curiosa, eu estou construindo um artigo sobre isso, sobre esse cyberativismo digital, enfim, né? E o que acontece? Eu não encontrei nenhum dado que mapeie, por exemplo, quantos por cento de digital influencer tem no Brasil. Não tem. É curioso porque você encontra sobre o pessoal LGBT, você encontra sobre o movimento negro, mas você não encontra sobre as pessoas com deficiência. Isso mostra uma coisa interessante. Eu não estou aqui desmerecendo a pauta LGBTQI+, ou a pauta das pessoas negras, não. Todas as pautas são importantes, né? Que combatem a discriminação, o preconceito, todas. Mas a nossa pauta está atrás. Só basta ver a visibilidade que as outras pautas têm e a visibilidade que a nossa pauta tem. Então, acho que nós precisamos nos unir, o quanto pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, porque essa deve ser uma pauta de todos nós. É por isso que eu parabenizo vocês aí do projeto, que estão aí encampando, independente de ter deficiência ou não, essa pauta. Então, eu queria destacar aqui para vocês, né? Por quê? Por que é curioso, quando você para para pensar, pessoas com deficiência utilizando a rede, né? Para lutar por reivindicações e etc e tal. É curioso, porque você veja bem, tem um autor chamado Noval Baitello, e ele diz que o nosso corpo é a mídia primária. Por quê? Porque a gente usa o nosso corpo para se comunicar. A primeira mídia que a gente usa é o meio, né? Mídia, meio, é o corpo. Então, pessoas com deficiência utilizam a mídia primária, que é o seu corpo, para utilizar outro tipo de mídia, um computador, um tablet, enfim, né? Celular, para poder reivindicar por lutas, né? Enfim. E eu queria destacar aqui para vocês algumas pessoas que, inclusive, estão me ajudando aí na construção do meu artigo, né? Como interlocutores, entrevistados e entrevistadas, pessoas que eu admiro o trabalho delas e pessoas que estão na rede. Mas antes de falar delas, eu queria só mencionar o seguinte. Por que é importante também? Por quê? Porque compreendam. As redes sociais digitais, e tem gente que tem uma compreensão errada sobre isso.
Por que eu chamo redes sociais digitais? Porque vamos dizer aqui, eu vou pegar algumas pessoas aqui como exemplo, tá? Vamos pegar aqui, vamos pegar eu aqui como exemplo, vamos pegar o Carlos Daniel, a Gabi e a Maria, certo? Vamos pegar nós 4 aqui. A gente pode muito bem ser amigo e ter uma rede social de amizade, certo? Mas não necessariamente precisa ser digital. Mas quando nós utilizamos o digital, passa a ser rede social digital. É por isso que eu utilizo a palavra digital. Porque nem sempre uma rede social é digital. Certo? E mais? Então, assim, quando você fala de rede social digital, ela não está descolada da realidade. A gente, por exemplo, vê preconceito também na rede social digital. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é preconceituosa. Se uma parte da nossa sociedade ela é preconceituosa, essa parte da sociedade vai reproduzir também os preconceitos na rede social digital. Certo? Eu vou dar um exemplo muito triste que aconteceu ontem. Começaram as Paralimpíadas, né? Vocês estão sabendo. E aí, o que aconteceu? Eu não sei quantos de vocês conhecem a Silvia Greco, que é secretária da pessoa com deficiência no município de São Paulo. A Silvia Greco, ela é palmeirense, assim como eu. Ela é mãe do Nicolas, né? Que ela narrava o jogo para ele. O Nicolas é cego e é autista. E ela narrava o jogo para ele, para que ele pudesse compreender o que estava acontecendo ali, né? Da pandemia. Narrava os jogos. Ela ficou muito conhecida, tal. Representou o Palmeiras na FIFA, etc, tal, né? A questão da inclusão. E aí, ontem, ela fez uma postagem no Instagram dela falando da importância das Paralimpíadas, né? E quando ela falou isso, aí vem uma pessoa, olha só que infeliz coincidência, o nome do cara é Diego. E aí veio um tal de Diego comentando sobre comentários capacitistas, dizendo que ele era arquiteto, o rapaz, o Diego, dizendo isso, no post da Silvia, dizendo, olha, eu sou arquiteto, mas eu não trabalho para pessoas anormais e que usam cotoco. Ele fazendo referência às pessoas que não tinham mão ou braço. E dizendo assim, olha, aí a Silvia foi e repreendeu ele, rapaz, não diga isso, você está sendo preconceituoso, está discriminando. E aí ele respondeu assim a Silvia, ele disse assim, ele respondeu da seguinte maneira, você e o Marcos Mion, fazendo referência ao apresentador, né, Marcos Mion, que também tem um filho autista. E aí ele disse assim, você e o Marcos Mion devem ter um fardo muito pesado de ter que lidar com pessoas anormais diariamente. E aí isso deu uma grande repercussão, a conta desse camarada lá, desse tal de Diego, caiu, porque foi denunciado, etc. Tal. Então, eu estou pegando apenas esse exemplo para mostrar para vocês como o preconceito é real nas redes, né? E ele pode ser muito violento, porque o capacitismo é isso, é uma violência, né? E aí eu queria destacar, que meu tempo já está perto de acabar, eu queria destacar algumas páginas aqui, ou YouTube, ou Instagram, que eu admiro, né, que eu gosto, que eu acompanho, de pessoas que estão sempre ali apoiando, né, a luta da pessoa com deficiência. Eu queria destacar a Mariana Torquato, né, que ela tem um canal no YouTube, também no Instagram, vai uma mãozinha aí, né, ela foi a primeira youtuber com deficiência, né, que começou essa luta, aí a partir dela veio outros e outras, né, então tem a Mariana Torquato, né, tem a Ana Clara Muniz, depois eu posso passar para vocês, eu posso passar para a Maria ou para a Gabi depois esses nomes aí e tal, e depois elas podem dar para deixar para vocês aí a sugestão do link, né, para vocês acompanharem, né, a Ana Clara Muniz é uma cadeirante, aí tem o Nosso Lugar PCD da Fábia, que eu acho que todo mundo conhece, né, e só um parênteses, por que eu estou mencionando esses nomes aqui? Porque, independente da quantidade de seguidores que essas pessoas tenham, elas têm uma proposta, todas essas pessoas que eu vou mencionar aqui, elas têm uma proposta
anticapacitista e anticorpo normativa. O que é anticorpo normativa? É que propõe uma discussão para a diversidade dos corpos. Ou seja, não existe só o padrão de corpo, que tem que ter só um padrão. Ela propõe a diversidade dos corpos. Dos corpos. Por quê? Porque o padrão corpo normativo diz o quê? Não, só aquele tipo de corpo ali é perfeito, o resto tem que ser jogado fora. Outros, né, falando assim de uma maneira bem simples, né? Então tem o canal, a página da Fábia, né, que é o nosso lugar PCD, né? Tem o Vitor de Marco, né, que é uma pessoa com deficiência, com paralisia cerebral, LGBTQI+, tal, muito interessante também a página dele, do Vitor de Marco. Tem a Maria Paula Vieira, gosto muito dela, já fizemos algumas coisas juntos, em termos de, academicamente falando, lives, enfim. Deixa eu ver quem mais que eu coloquei aqui, né? Deficiência em Foco, do Antônio, né? Também, ele já fez até uma matéria com a gente, porque eu também participo de um projeto, né? É uma página para torcedores com deficiência do Palmeiras, chamada PCD Palmeiras, que foi uma ideia de uma amiga minha, moça do Palmeiras, chamada Sheila Machado, né? Então, eu queria sugerir para vocês aqui essas páginas, esses nomes dessas pessoas, né? Porque é muito importante essa militância, né? Eu sei que tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente quer jogar tudo pro alto, porque cansa lutar contra o preconceito, né? A gente vive em uma sociedade que toda hora diz que você não é normal, que você tem alguma coisa errada, que você tem que ser curado, precisa ser mudado, enfim. Mas é muito importante, né? Mostrar, conscientizar, orientar, né? E é isso, pessoal. Eu gosto muito de mencionar, porque eu acho que é muito importante, né? Eu acho que, claro que, Diego, você tem críticas ao digital? Claro que eu tenho muitas críticas ao digital, eu acho que, né? Mas eu acho que a gente pode usar a potencialidade do digital, das redes sociais, para o que é bom, para o que é produtivo, para o que, né, para desconstruir preconceitos. E é isso que eu tenho buscado analisar e fazer com as minhas pesquisas, com aquilo que eu tenho estudado, né? E eu só quero terminar com a frase dizendo que, né, e outra, a pessoa com deficiência, né, o que essas pessoas que eu citei aqui, o que elas tentam mostrar, entre outras coisas, é que a pessoa com deficiência pode casar, pode namorar, pode ser feliz, pode ter uma vida, né? E que ela não tem que superar nada. A gente não tem a obrigação de superar nada. A gente olhando agora as Olimpíadas, o discurso tem que superar. Não, os atletas lá não querem superar, eles querem conquistar. Como qualquer um atleta quer conquistar. Qualquer um atleta, homem, mulher, quer conquistar. Quer um lugar ao sol. Ou a chuva, bem dependendo aí de... né? Então, eu só quero terminar dizendo o seguinte. A minha deficiência é uma parte de mim. Ela não me possui. Eu sou muito mais que uma pessoa com deficiência. Eu tenho minha deficiência, não nego ela, não tem como negar e não quero negar. Mas ela não me possui, ela é uma parte de mim. Obrigado a todos e todas e estou à disposição. Muito obrigada, Diego. Só para te avisar que ainda falta 10 minutos, caso você queira, tá? Mas, excelente fala. De fato, a gente está no momento que todos os dias a gente vê muitas coisas capacitistas, principalmente na internet, né? E eu acho que, em relação às tecnologias de hoje, assim, rede social, eu acho que, principalmente nessa pandemia, o número de pessoas que estão usando, assim, rede social aumentou, né? E, assim, o Instagram, por exemplo, é uma rede que está sempre atualizando, mas em questão de acessibilidade, deixa muito a desejar ainda. Eu acho que era uma coisa que era bastante, né, fundamental. Gabi, só um negócio que eu esqueci de falar, que às vezes quando a gente se empolga, a gente acaba esquecendo, né? De falar.
é que, assim, é muito importante também, né? Buscar meios para, por exemplo, porque essa questão de descrição, né? De se descrever, de dizer a roupa que você está, como é seu cabelo, etc., né? Com quem você está na foto ou vídeo e tal. Isso é uma coisa muito nova, né? A gente, assim, tem pouco material ainda, a gente não tem muita coisa ainda, né? Não tem ainda assim, uma gama grande de materiais, mas é importante sempre buscar, né? Aprender, buscar, por exemplo, a Maria me passou, por exemplo, muitos materiais, então quem quiser depois pega com ela, né? Busca com vocês aí algum material de apoio, porque é importante, né? Acessibilidade não, brigar por uma acessibilidade não apenas no campo estrutural e físico, né? Nas calçadas, ruas, etc., lugares, lojas, enfim, mas também buscar uma acessibilidade também no campo digital. Então, assim, não importa se você tem uma rede social enorme, grande, um canal, enfim, mas mesmo que você tenha ali uma página com poucos seguidores, enfim, buscar, né, tornar o canal, a página, o canal, assim, acessível, buscar materiais, é sempre importante. Às vezes existem cursos online gratuitos disponíveis, então é importante também, né? Isso que eu quero frisar, porque isso é acessibilidade, né? Acessibilidade não é só no campo físico, né? Da estrutura física dos lugares, né? Isso, acessibilidade em todos os lugares, né? Acho que é muito importante. E, de fato, a audiodescrição, assim, é algo muito novo. A gente está trazendo, é algo que a gente está trazendo muito na internet hoje em dia, mas é novo. E, aos poucos, o pessoal vai pegando, né? Diego, eu só queria deixar aqui o teu currículo, que é só para deixar gravado no vídeo, que eu acabei esquecendo. Me desculpa, tá? Não, que é o Diego Leonardo. É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Que é a UFRN, e é mestre em Ciências Sociais pela UFRN também, tá? É pesquisador de assuntos relacionados à cybercultura e à pessoa com deficiência. E o Fernando levantou a mão, eu vou dar espaço para ele falar, tá? E muito obrigada, Diego, pela sua excelente fala, é excepcional. Nos dias de hoje, quanto a qualquer momento, tá? Pode ficar à vontade, Fernando. Diego, parabéns, né? Fico muito feliz em participar desse projeto, né? Tenho aprendido muito, apesar de anos de trabalho, mas tenho aprendido muito com esse projeto, com a questão das pessoas com deficiência. Eu gostaria de, se fosse possível, né, ler sua dissertação e torcer que, se é que você já não está no doutorado, né, torcer que você continue produzindo conhecimento no doutorado, né, e quem sabe eu possa participar e assistir também essa defesa, né? Então, meus parabéns. Eu queria saber até como conseguir, né, acessar a sua dissertação para eu ler e para conhecer mais detalhes do seu trabalho, né? Sim. Mas, parabéns de verdade, né? Não tenho nem perguntas a fazer, porque estou aprendendo muito com vocês. Tá bom? Sim, Fernando, eu posso passar para a Gabi, para a Marinha a dissertação, tá? Ainda hoje eu passo para vocês, e é isso. Essa dissertação, só para entender assim, ela começou nessa inquietação, né? De buscar compreender, né? Entender mais, né? E é o que eu digo sempre, não existe um único modo de ser uma pessoa com deficiência, né? É plural, é diverso, né? E você tocou aí na questão do doutorado. Eu tenho, sim, a intenção e a pretensão de prosseguir aí o campo da sexualidade da pessoa com deficiência nos meios digitais. Me interessa muito, entendeu? Porque é basicamente assim, isso que eu quero estudar para o doutorado, essas questões que envolvem sexualidade, entendeu? Porque é uma caixa preta, né?
e basicamente é uma coisa que é muito desprezada pela sociedade, né? A sexualidade da pessoa com deficiência. Então, isso é um tema que me instiga. Então, eu não quero, assim, desistir de buscar conseguir estar em um doutorado, né? Sei das dificuldades e tal, mas, enfim, eu quero prosseguir, tentar e caminhar aí, trilhar esse caminho, certo? E no dia que tiver defesa, coisas assim, pode deixar que eu estarei avisando, enfim, aí comentando com vocês, tá bom? E assim que, por exemplo, o artigo que eu estou fazendo estiver pronto, né? Que é mais ou menos essa questão que eu trouxe aqui dos influenciadores digitais com deficiência, né? Quando o artigo estiver pronto também, quem quiser também, eu disponibilizo o material, tá bom? Um abraço e muito obrigado aí pelos comentários e pelo incentivo. Muito obrigado, Diego. E minha namorada quer também falar. Sim, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a você, Diego, e a Daniel também, né, pela grande contribuição nessa tardinha de hoje. E dizer assim, quanto foi importante essa sua fala, Diego, principalmente quando você tece esse contexto histórico da deficiência, né? Porque, às vezes, a gente, por nascer, seja de que jeito for, a gente nasce e a gente, na verdade, se coloca uma crença, né? Que não é nossa, mas a gente atribui como nossa, e por conta disso a gente passa a nos limitar, né? E eu acho que a grande contribuição que você deixa hoje para todos nós que estamos aqui é justamente essa, né? Que limitação é imposta, mas a gente pode vencer ela. Como vocês aqui são exemplos disso, né? Uhum. Que é exemplo disso, como nós também, né? Nós que somos ditos normais pela sociedade, né? Somos nós que vencemos todos esses obstáculos. E outra coisa também que eu queria destacar, eu nem estou lembrada agora, porque foi tanta emoção só de pensar aqui, de quanta coisa dessa fala de vocês está mexendo, né, na cabecinha de cada um de nós. Eu acho que isso é que é importante, essa inquietação. Outra coisa que vocês juntos é que faz a mudança, como historicamente é provado, né? Sim. Por todas as situações, como você diz, do racismo e outras questões sociais também, né? A mudança vem por parte da gente. Se a gente se esquiva de lutar, nunca a gente consegue esse lugar, né? Então, é uma coisa que eu, assim, estou muito satisfeita de fazer parte desse projeto, justamente por conta disso, porque ele é um começo para estar dando visibilidade a esta causa. É isso, e obrigada por essa participação de vocês com a gente, né, nessa luta. Só complementando a sua fala, eu agradeço e mencionando, né, o que você toca, dizendo assim, né, que a luta ela é importante quando ela é construída coletivamente, né, porque a gente vive numa sociedade muito meritocrata no discurso, né, mas que sozinho a gente não consegue nada. Ninguém, né? Ninguém. Eu gosto muito de dizer que é fundamental uma rede de apoio, né? Dos amigos, da família, política pública, né? Porque essa história de que força de vontade sozinho leva alguém a lugar nenhum, isso é uma mentira que inventaram. Você pode morrer, eu posso morrer e ter força de vontade, mas se eu tiver só força de vontade, de 7 horas da manhã, eu não consigo pegar um ônibus sozinho, no superlotado, sem a plataforma do elevador, para ir para canto nenhum. Então, eu estou pegando esse exemplo besta, mas para dizer assim, esse exemplo simples, mas para dizer o seguinte, que é fundamental o apoio dos amigos, né, da família,
né? Enfim, os laços sociais, política pública, investimento, né? Porque sozinho a gente não consegue. A gente, infelizmente, a gente escuta muito, né? Ah, fulano tem força de vontade, né? Atribuem um ato heróico à pessoa com deficiência, né? Ah, como se a pessoa fosse a Mulher Maravilha ou o Superman. Mas a gente sabe que isso não existe. A gente precisa de uma rede de apoio e não é só as pessoas com deficiência. Isso é os LGBT, é o negro, é a mulher, é qualquer minoria, né? Qualquer pessoa que sofre discriminação. Se não tiver uma rede de apoio, não chega muito longe, né? Então, por isso que é muito importante. Eu tenho conversado até com uma amiga minha, a Maria Paula, que é a digital influencer, de estarmos juntos, né? De fazermos ali um enfrentamento juntos ali, contra o capacitismo, contra o preconceito, para a gente poder galgar e conseguir aí as conquistas e as vitórias. Obrigado. Maria quer falar? Você levanta a mão primeiro? Isso, vou falar um pouquinho. Boa tarde, todo mundo está me ouvindo? Consegue me ouvir? Vamos lá. Meu nome é Maria Máximo, eu sou assistente social da universidade, do Centro de Educação e Saúde, SES. Sou uma mulher alta, loira, cabelos no ombro, estou vestindo uma blusinha de malha na cor azul e estou de óculos de acetato da cor nude, usando um brinco de argola prata e por trás, né, tem uma parede branca com alguns quadros. Então, eu gostaria de agradecer, né, a participação dos convidados, de Diego, de Carlos Janiel, pelas excelentes falas. Gostaria de agradecer a participação da nossa equipe. Eu estou na coordenação do projeto, juntamente com Vanessa, que também é assistente social, Eliane, né, que é nossa psicóloga, e temos o apoio dos alunos, extensionistas, Anne, né, que está como mediadora, Isaac, João Pedro, que não, acredito que não está presente, deve ter tido algum problema, Beatriz e Jaslan. Então, além deles, né, agradecer também a participação dos monitores, né, no nosso centro, os estudantes com deficiência, alguns fazem parte do NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. E eles têm o apoio de um monitor, né? Então, temos também a participação de alguns monitores aqui, de Flávia, que é uma pessoa que também contribui bastante com o nosso projeto. E dizer da alegria, né, de ouvir essas pessoas, de ouvir a importância desse diálogo para a universidade e para a educação como um todo. Né? Nós consideramos muito importante esse intercâmbio da universidade com a escola, né, da rede básica, que é onde a gente está formando, né, os alunos de modo geral, e entre eles também os alunos com deficiência, né, ou altas habilidades. Então, esses alunos são formados na rede básica, e as pessoas que estão atendendo esses alunos precisam ter, né, uma formação específica, precisam conhecer a melhor forma de ensinar, de encaminhar, enfim, de fazer todo o atendimento adequado para que haja a finalidade maior da educação, que é o aprendizado. Né? Então, quando chega na universidade, a gente também precisa disso. E eu acho muito importante os dois temas, né? A tecnologia assistiva e as redes sociais no contexto educacional. Por que eu falo isso? Né? Porque a gente fala de tecnologia assistiva de modo geral, como o Carlos muito bem falou também, existe muita confusão sobre o termo, né? Até eu acho que pela palavra tecnologia, a gente acaba associando como alguma coisa mais voltada a essa parte mais digital, né? E, na verdade, a tecnologia nada mais é do que algo, seja ferramenta, serviço, recurso, que vai facilitar, né, o cotidiano da pessoa com deficiência, que vai trazer autonomia, trazer independência para essas pessoas. Então, pode ser, como ele já citou, né, uma bengala, que não é nada de digital, né, e pode ser até um recurso de audiodescrição, um software que vai ajudar a traduzir algum tipo de, né, por exemplo, a gente tem hoje os avatares, né, que fazem, avatar de Libras, que faz a tradução
daquela linguagem. Então, é uma gama de ferramentas, né, que pode ser considerada tecnologia assistiva. E, além do cotidiano, a gente precisa conhecer isso na universidade, no nosso dia a dia, né? A gente precisa voltar para o nosso campus com outro tipo de olhar, né? Com outro tipo de reflexão, com outro tipo de visão mesmo, né? E trazendo um pouco para as redes sociais, aí eu gostaria só de destacar algumas coisas assim, da nossa universidade, né? Infelizmente, a UFCG ainda precisa avançar mais sobre isso, né? Por exemplo, as nossas redes sociais da UFCG, elas não têm acessibilidade comunicacional, no Instagram não tem. Então, as pessoas que, por exemplo, têm baixa visão ou são cegas, elas não conseguem ter uma acessibilidade boa ao acessar o Instagram oficial da instituição, né? Não tem. Então, no nosso, eu vou só citar algumas mudanças que já vêm acontecendo, né? Acredito que também reflexo, né, das nossas discussões, dos nossos debates. O nosso Instagram, ele é pequenininho, né, mas a gente já tem o cuidado de fazer pelo menos a audiodescrição das imagens, né, sempre tendo uma pessoa como roteirista e tendo o consultor, que no caso é o nosso aluno João Pedro, né, que é um estudante com baixa visão, e ele faz, embora a gente faça de forma muito amadora, né, muito intuitiva, a gente não tem a formação mesmo de audiodescritores, mas nós estamos fazendo como um esforço, né, para mostrar que é importante fazer, que é importante descrever, que é importante trazer o debate e trazer a importância disso para a nossa universidade. Então, a gente está buscando contribuir muito nesse sentido. Então, sempre que eu vou conversar com os palestrantes, no momento do convite, eu deixo muito claro, ó, o nosso evento é uma roda de conversa. O próprio nome já diz, né? Então, é algo sem muita formalidade, né? A gente quer conversar um pouco, né, sobre isso, sobre o tema, de forma inicial, e de forma que a gente comece, como a Eliane já falou, e eu achei bem interessante, a pensar um pouco diferente, né? A ficar inquieto, a ter um tipo de visão um pouco diferente da que nós tínhamos antes. Então, mais uma vez, eu agradeço de coração a participação de todos e passo a palavra à próxima pessoa da fila. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Thaís tinha levantado a mão logo após você. Eu não sei se ela ainda vai querer falar. Estava na fila. E tem uma pergunta para o Diego no chat, que foi o João que perguntou se ele tinha e-mail para projetos e parcerias. Para deixar aqui. Bem, antes de responder, né, a questão do João, se eu tenho e-mail para projetos e parcerias, é o seguinte, dizer assim, a Maria, né, que tudo que é grande começou pequeno, né? Então, parabenizar vocês, a todo mundo, a toda a equipe, aos intérpretes, a Gabi, a Maria, todo mundo que está envolvido, né? Todo mundo, para não esquecer de ninguém, todo mundo está envolvido. Dizer que é assim mesmo, a luta ela é diuturna, né? Ela não vai mudar, a gente não vai mudar o mundo do dia para a noite, mas são pequenas atitudes e ações que a gente começa. Então, Maria, é assim mesmo. Eu gostaria muito que, oxalá, que todas as universidades se espelhem em vocês, né? Se tiver, né, entendeu? Assim, seria muito massa, né? A pessoa, se todo mundo começar a se espalhar, a se espelhar, aliás, e fazer projetos assim, né? Então, é muito legal. Então, assim, começou pequeno e tal, mas vai crescendo e vai divulgando e vai melhorando. Os desafios existem, né? Mas é assim que a gente vai triunfando aí coletivamente. Sim, e respondendo, eu acho que é o João, se eu tenho e-mail para parcerias, assim, João, eu tenho meu e-mail que eu utilizo mesmo para, né? Porque quando você é universitário, você tem que ter e-mail e tal, enfim, para abrir uma conta, né? No SIGA, que é lá o sistema da UFRN, você tem que ter e-mail, tá? Então eu tenho meu e-mail, sim, eu posso disponibilizar. Diego Leonardo
Diego Leonardo 054@gmail.com. Diego Leonardo 054@gmail.com. E Gabi tem meu WhatsApp, a Maria também tem, quem quiser. Tá? E uma coisa, só para fechar, Gabi, mencionando o seguinte, que eu não tenho nenhum pingo de estrelismo, né? Porque tem gente que é estrela, né? Às vezes a gente procura alguns digitais influencers para conversar com deficiência, né? E tem uns que se acham estrela, né? E eu acho muito importante, se você é digital, se você não é, se você é professor, se você não é ter humildade, né? Dependendo do que você ocupe, da sua formação, ter humildade, né? A humildade, já dizia o sábio Salomão, procede da honra. Então, é muito importante ser humilde, tá? Ter humildade, independente de quem você seja, de que você seja, ter humildade, porque com humildade a gente chega mais longe, tá bom? Então, é isso. Estou aí à disposição, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum questionamento, enfim. Verdade. Muito obrigada, Diego, novamente, tá? E eu vou passar agora, fala para a gerência, não sei se é a Vanessa que está, mas vou passar para ela a fala. Tá desligado o microfone, Vanessa. Sim, sou eu. Acabei logando com o e-mail do setor. Vocês conseguem me escutar? Tá passando um carro de som bem na hora? Como já foi dito, meu nome é Vanessa, eu sou assistente social do campus, né? Vou fazer minha descrição. Sou uma mulher de pele clara, do cabelo castanho, está castanho médio, estou de óculos, de cor de vinho, uma blusa um pouco gola rolê é bem novinho, né? E eu vou ter que aqui um minutinho colocar meu notebook na tomada, porque está descarregando. Se alguém quiser falar neste segundo, porque senão vai cortar. Só um minuto. Tudo bem, eu acho que outra pessoa tinha levantado a mão. Não, já voltei, foi bem rapidinho. Para dizer, não é clichê, que fiquei muito feliz com as experiências, não é nem com a fala, é com as experiências de hoje, né? Daniel trazendo a experiência dele através das tecnologias assistivas, através do óculos, e Diego, né? Diego, ele aponta, além das considerações que ele fez sobre o corpo, ele aponta uma discussão importantíssima para a universidade não, para o cotidiano, para a gente trazer para a realidade da gente, que é a discussão ele começou a apontar também a discussão da interseccionalidade, né? Que é uma discussão que a gente escuta muito no feminismo, mas quando a gente fala um pouco de capacitismo, né? Dos outros sistemas de opressão, a gente não costuma falar muito, né? Que é justamente essas sobreposições das identidades sociais ou desses sistemas de opressão, né? Então, eu fiquei feliz demais quando o Diego ele apontou essa discussão. E no mais, eu não vou me estender muito, eu fiquei muito feliz pela tarde de hoje. Pronto. Obrigada, Vanessa. Eu acho que outra pessoa... Não, o João levantou a mão. Eu tinha visto outra pessoa na fila, mas eu acho que a internet dela caiu. Eu acho que era Lige. Mas se ela estiver por aí, quiser levantar a mão de novo, tá? Vou passar a palavra para o João. Pode ficar à vontade, João. Oi, gente. Eu vou tentar ligar a câmera para vocês me verem, eu acho melhor. Tá, agora vocês estão me vendo. Prazer, eu sou o João. Quando o Diego estava falando, eu achei bem interessante, porque eu já fiz parte de um projeto de criação de conteúdo em que tinham algumas pessoas, né, para áreas mais específicas, quando a gente vai falar de atuação de ativismo, né?
E tinha, por exemplo, o Zé Felipe, que é um rapaz que eu inclusive, hoje em dia eu tenho contato, virou um amigo meu, né? Que foi nesse projeto, e ele é um ativista anticapacitismo, um ativista PCD. Ele faz conteúdo pro TikTok, se alguém quiser acompanhar. Mas eu fiquei pensando muito em um documentário que eu tinha visto, que eu acho muito, muito, muito bom, que ele chama Crip Camp. Ele tem na Netflix. Como o inglês é muito ruim, eu vou tentar soletrar. CRIP, daí o espaço, né, CUMP. Ele é sobre um acampamento hippie para pessoas com deficiência, que foi ali em que as pessoas se organizaram, né, coletivamente, que elas viram um espaço de acolhimento, de inclusão, e daí elas quiseram levar isso para fora, e elas começaram a lutar, né, por direitos civis para pessoas com deficiência nos Estados Unidos, né. E daí vai trazer o que o Diego falou também, a questão das políticas públicas, a necessidade das políticas públicas, vai trazer essa disputa entre políticas públicas para a diversidade e o neoliberalismo, né? Enfim, ele vai trazer algumas discussões ali que eu acho bem importantes. É um documentário que ele inspira bastante a você voltar a lutar, sabe? Sendo você uma pessoa com deficiência ou não. Mas eu acho esse documentário essencial. E também para fazer exercício, sabe? Porque, por exemplo, algumas pessoas você só consegue entender se você parar, sentar e escutar elas enquanto você lê a legenda, sabe? Então, eu queria compartilhar isso. E a Jana Viscardi é uma outra pessoa que, se eu puder compartilhar, que também eu agradeceria se vocês pesquisassem depois. Ela tem um vídeo sobre como é ser, né? Sobre como é viver. Eu acho que ela tem mais de um, mas tem um que me marcou muito, especificamente, não estou tentando lembrar o nome, mas se vocês precisarem, vocês vão encontrar, sobre ser uma pessoa com colostomia, né? Acho que colostomia, não sei. No caso, ela tem a bolsa de colostomia, né? Que ela usa. Eu acho bem interessante. Eu tenho lidado com algumas questões mais pessoais, que eu não tenho certeza ainda, relacionadas à saúde mental, e me ajudou muito. Eu acho que pode ajudar a qualquer outra pessoa aí, mas eu acho que eu já falei demais. Obrigado pelo espaço. Nada, João. A gente que agradece, viu? E se você quiser colocar essas informações, acho que os arrobas também das pessoas que você falou no chat seria muito gratificante, tá? E Maria vai querer falar alguma coisa? A gente tá aberto a debate, tá, gente? Se vocês quiserem fazer mais algum questionamento, mais alguma informação, a gente tá aqui aberto, tá? Para escutar. Não, eu só queria agradecer ao João pelas sugestões aí que ele deu, né? E eu gostaria de cumprimentar, porque eu não consegui escrever no chat, eu queria dar um abraço, assim, virtualmente, à Fábia, né? A Delana, que tem um trabalho muito interessante aí no nosso lugar PCD, né? E eu não estou fazendo aqui nenhuma jogando confete, não, mas é verdade mesmo. É um trabalho muito bacana, inclusive o nome dela aparecerá no meu artigo aí que eu estou fazendo aí, construindo. Então, mas é muito interessante, né? Eu queria dar uma outra sugestão de filme, né? Que fala muito sobre inclusão também, já que eu vou pegar uma carona aí no João, né? Que ele deu sobre o documentário, que é Luca. É um filme da Disney, né? Parece bem infantil, né? Para criança, não sei o quê. Mas é muito legal, acho que dá para discutir. Eu lembrei muito do Goffman. Eu não sei quantos conhecem Goffman, o Stigma e tal, mas dá para pensar muito sobre inclusão e tal. Então, Luca, né? Que está na Disney. Enfim, quem puder, de repente, aí ver também, né? E tem um outro que está na Amazon Prime, que é Uma Razão para Viver, baseado em história real. Esse eu chorei. Esse me tocou profundamente. Eu estou doido para escrever um artigo sobre ele, porque me tocou muito. Uma Razão para Viver. Eu sei que a temática aqui não é filme não, tá, pessoal? Mas só aproveitando aqui os ganchos e, né, assim, só para dar essas sugestões aí para vocês. E é isso. E vamos aí prosseguir com os debates aí, quem quiser falar mais, tá?
Fábia, pode falar, tá? Boa tarde a todos e a todos. Cheguei atrasada, que eu estava em outro momento. Deixa eu ver se está escutando. Ah, tá. Deixa eu baixar a mão aqui. Eu estava atrasada porque eu estava em outra atividade, mas eu vi aqui pelo chat que falaram aqui sobre o nosso lugar PCD. Agradecer o carinho e apoio do Diego, que eu também tenho muita, assim, parceria e diálogo, às vezes, com ele. E ele faz um trabalho excelente, assim, de qualidade mesmo, nas redes sociais, voltado para a pessoa com deficiência. Então, eu queria deixar aqui meu carinho pelo projeto em si, que eu vi desde o início, e dizer que também estou aqui apoiando, mesmo que de longe, às vezes atrasada, mas estou por aqui. E agradecer a Diego também pelo apoio e carinho, e quero ver esse artigo depois para a gente continuar debatendo e avançando na luta sempre. Não posso dialogar sobre as palestras de hoje, porque eu faltei, mas eu não podia deixar aqui de deixar a minha palavra de apoio a vocês, tá bom? Um abraço. Sim, aí falaram aí do perfil, eu vou botar aqui no chat, né? Não é querendo fazer propaganda não, mas nem tanto falaram. Eu vou colocar aí no chat, quem quiser acompanhar também, é muito bem-vindo, tá bom? Um abraço e boa tarde para vocês. Muito obrigada, Fábia. Muito obrigada a todo mundo, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer mais algum questionamento, a Carlos, a Diego, pode sentir à vontade, tá? Se Maria também quiser falar mais alguma coisa, mais algum aviso, também pode ficar à vontade. Pessoal, eu queria só pedir para quem não assinou a lista, né, por favor, assine, porque como todas as nossas atividades são remotas, né, nós precisamos ter algum tipo de controle para enviar nos relatórios, então vou colocar novamente o link e vou pedir para vocês assinarem, por favor, essa lista, tá bom? Carlos está por aí, a conexão dele estava um pouco... Carlos, estava um pouco ruim, não sei se ele ainda está. Tá sim, tá sim. Tá, né? Então, eu queria só... Vou colocar de novo a lista, não esqueçam, igual aquelas tias, né? Não esqueçam de assinar. Aí, só para reforçar mesmo o agradecimento, né? Fábia já falou um pouquinho aí, Fábia já se tornou uma parceira, ela fez parte da formação dos nossos alunos, dos extensionistas, e desde então vem sempre contribuindo, né? E eu queria convidar vocês também a fazerem isso, né? Eu já disse a Fábia, a gente vai convidando e já vai pedindo favor, já vai pedindo para participar, né, dos nossos próximos eventos. A próxima roda de conversa está agendada para o dia 9 de setembro, e é muito interessante porque vai trabalhar sobre práticas pedagógicas inclusivas. Então, um dos grandes desafios e problemas, dificuldades, na verdade, né, que os estudantes sempre relatam, né, seja na universidade, ou seja, na própria educação básica, são questões voltadas ao ensino, né, à aprendizagem, aos professores. Então, eu também reforço o agradecimento a Delmar, que é um professor da instituição, é professor de um dos nossos alunos, e também vem contribuindo bastante, se interessando, né, a gente gostaria muito que os outros professores que foram convidados, que estão sendo convidados, participassem, né, desses momentos de reflexão, porque o que a gente prioriza muito é ouvir o estudante, né, com deficiência. Aqui no nosso caso específico do SES, é ouvir, né, conversar, é saber como é que esse estudante aprende melhor, né? Então essas questões mais pedagógicas voltadas para o ensino serão bem trabalhadas da próxima roda de conversa. E é essencial que os alunos também participem, né? Então, a gente abriu essa roda de conversa para... É tudo misturado, eu digo muito, é tudo misturado. É aluno, é professor, é profissional, né? São estudantes do ensino médio, estudantes que querem entrar na universidade, estudantes que já estão na universidade, que já fizeram pós-graduação. Enfim, a ideia é essa, né? Encontrar esse norte, né? Esses caminhos, essas dicas, né? Essas formas de trabalhar melhor, de passar esse período da universidade melhor,
né, a gente percebe, os estudos apontam muito que nós conseguimos avançar bastante no termo do acesso, né? Então, o acesso do estudante com deficiência à universidade, ele foi ampliado, né, pela lei de cotas, que, óbvio, é um grande avanço, são conquistas, né, baseadas nas lutas. O acesso, ele melhorou bastante, mas a permanência, ela precisa ser uma permanência de qualidade, né? Não é só entrar na universidade, você tem que entrar na universidade, você tem que estudar, né? Você tem que participar de todas as atividades, é participar de extensão, de pesquisa, de tudo, é viver a universidade da melhor forma possível, porque esses estudantes, eles estão se formando aqui, eles vão atuar no mercado de trabalho, né? São profissionais que estão em formação. E aqui para o SES, eu sempre vou bater nessa tecla, né? O SES é um Centro de Educação e Saúde, é um centro que está formando professores. Hoje, em Cuité, nós formamos professores, então esse debate é importante para os professores que estão ensinando hoje e para os professores que estão se formando. Então, são estudantes de licenciatura em Física, Química, Ciências Biológicas, Matemática, que estão sendo formados nesse momento. Então, é muito importante, né, essa discussão, porque essas pessoas vão para a sala de aula, então vão atender estudantes com deficiência e tem que ter essa leitura. Então, eu, mais uma vez, agradeço, né, a participação e friso essa necessidade da participação dos professores, né, dos educadores nesses espaços, tá bom? Obrigada. Carlos, se você quiser, né, falar alguma coisa também, a gente já vai trabalhando um pouco. Quem quiser falar mais alguma coisa, a gente já vai trabalhando um pouco para finalizar, né, pela questão dos intérpretes também. Aí eu acho que a gente já pode ir finalizando o momento. Bom, eu não sei se a imagem aí tá boa, porque aqui ficou mais escuro agora, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês pelo carinho, pelo apoio, pelo convite, né, de poder participar desse momento e me colocar à disposição para futuros eventos que vocês forem realizar e, enfim, obrigado por tudo, viu? Até a próxima, se Deus quiser. A gente que agradece, Carlos, agradece muito a você. O Diego levantou a mão também. Vai falar agora? Eu não sei. Não, eu quero só agradecer, né? Assim, agradecer pelo convite, pela oportunidade, entendeu? É sempre bom discutir esses temas, debater, conversar, né? E agradecer a todo mundo e dizer a quem está aqui ainda que se envolva, que participe, porque é uma causa de todos, né? Não é uma causa só dos PCDs, não é. É uma causa de todos. Quando a nossa sociedade entender isso, né, uma boa parte dela, né, a coisa vai avançar ainda mais. Então, entender que nós não somos uma ilha, né? Nós não somos uma ilha, né? Então, todos têm que se envolver, certo? Então é isso, eu estou à disposição sempre, tá certo? Quem quiser conversar, trocar ideia, né? Enfim, é muito bom conversar sobre, discutir sobre esses temas que me instigam e tal. Quem quiser conversar, discutir, trocar e-mail, figurinha, documentário, filme, nós estamos aí, tá certo? À disposição sempre. E é isso, eu agradeço ao convite, agradeço aí ao bom tratamento da Maria, da Gabi, de todo mundo aí que também engajado, todo mundo que participou, que comentou, enfim, quem também participou pelo chat. Se alguém falou comigo e eu não vi aí no chat, me perdoe, porque eu sou míope, tá? Eu tenho que trocar o óculos. Não foi por arrogância, não, foi porque realmente eu não... Se alguém falou comigo e eu não mencionei, porque realmente eu não vi, passou percebido. Mas é só procurar depois, pelo e-mail, pelo WhatsApp, que eu respondo, eu não dou vácuo não, pode deixar, viu? Pois é isso, uma boa noite, um bom final de tarde aí, uma boa noite a todos e até mais. E é isso, abraço, viu? Um abraço, Diego. Eu não sei se a Josefa vai querer falar, mas a gente já está aberto a questionamentos. E respondendo também a pergunta de João, ele perguntou se no SES tinha psicologia.
Ainda não. No bacharel a gente tem nutrição, enfermagem e farmácia. E licenciatura é matemática, física, química e biologia. Gente, de qualquer forma aqui, ó, obrigada a todos. A presença de cada um aqui, das intérpretes, palestrantes, de todo mundo. Foi muito válido hoje, muito válido mesmo. A presença de cada um aqui. Maria, quiser falar mais alguma coisa? Então, só para encerrar, né, eu queria também reforçar isso bastante, né? O agradecimento às intérpretes, porque eu sei que a gente sabe que a instituição tem poucos profissionais, né? Vem sendo uma dificuldade para eles, né, participarem dos eventos, porque, de fato, para mim já sinaliza uma fragilidade da instituição, né? Hoje a gente precisa ter mais intérpretes, né? Precisamos para o dia a dia, para a própria dinâmica da instituição, para os eventos online, né, que vem acontecendo nesse período remoto. Então, eu acredito que é algo que, ao passo que a gente vai conhecendo melhor, né, a necessidade de acessibilidade comunicacional, a gente percebe que é importante, né, ter esse profissional na instituição e ampliar o número, né? São demandas que se intensificaram nesse período, né, de pandemia, de ensino remoto, e a gente, então, agradece a boa vontade, digamos assim, além né, da carga horária que elas têm, né, se disponibilizaram para participar do nosso evento. Muito obrigada, meninas, Júlia e Geonada, né, que hoje estão contribuindo conosco. Muito obrigada e tenham todos uma boa tarde. E não esqueçam, dia 9/9, teremos outra roda de conversa e espero que todos possam participar. Obrigada.